nacionalismo nos tempos atuais é um tema significativamente presente no nosso cotidiano. Ultrapassou as fronteiras dos livros e transformou-se na condição para entender o que acontece no mundo. Com a eclosão de diversos movimentos nacionalistas de extrema-direita, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, incluindo xenofobia, preconceito étnico e intolerância, conceitos básicos como território, nação e nacionalismo estão inseridos nesta análise. É importante, nesse sentido, destacar o sentimento de pertencimento de um povo a um lugar, a língua como elemento constitutivo do nacionalismo e a nação como um extenso corpo de pessoas que convivem em um mesmo local, com hábitos e identidades em comum. Em certa ocasião, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman participava de uma homenagem na Universidade de Praga, na República Tcheca, e decidiram colocar o hino nacional de seu país. Bauman nascera na Polônia, mas construíra desde cedo sua vida acadêmica e profissional na Inglaterra. Quando foi consultado sobre qual hino nacional deveriam executar na cerimônia, ele ficou na dúvida. Não sabia se escolheria o hino da sua terra natal ou do país que o acolheu. Após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo passou a ser mal visto entre os intelectuais, desde os conservadores, que o consideravam um problema por causa de seu potencial revolucionário, até os socialistas, que viam o nacionalismo como uma ameaça à solidariedade internacional dos trabalhadores. O motivo desse questionamento era que o nacionalismo tem diversas características, podendo ser apropriado tanto pela direita como pela esquerda, em diferentes contextos. Para Eric Hobsbawm, a história da humanidade no século XIX e no século XX não pode ser entendida sem o termo nação e todos os elementos que derivam dessa palavra. Para Hobsbawm, os nacionalismos seriam fenômenos duais, construídos essencialmente pelo alto, mas que, no entanto, não podem ser compreendidos sem serem analisados de baixo, ou seja, em termos das suposições, esperanças, necessidades, aspirações e interesses das pessoas comuns, as quais não são necessariamente nacionais e menos ainda nacionalistas. A história é um elemento fundamental na criação de nações. A busca por uma era de ouro do passado, que serve como modelo para o futuro, aparece em discursos nacionalistas, servindo de justificativa para movimentos de emancipação, os nacionalismos anticoloniais, por exemplo, e até para projetos de cunho fascista. A apropriação da história dá aos defensores dos nacionalismos as ferramentas para sustentar esse discurso. Cerimônias públicas, símbolos, festividades e rituais têm um papel importante em determinadas nações, que conseguem a manutenção de uma identidade coletiva e de solidariedade. A centralidade dos mitos de origem e dos lugares dos monumentos ancestrais, de rememoração ou de lembrança, devem ser analisados, especialmente aqueles que lembram pessoas que morreram, lutando em meio a guerras consideradas heróis, em mortes gloriosas, por exemplo. A nação, em seu sentido moderno, é recente na história. Pertence a um período específico e teve diferentes significados, mas ganhou um caráter moderno no século XIX. A ideia de soberania defendida pelos franceses durante a Revolução de 1789 e pelos movimentos posteriores serviu de base para o conceito de nação. Em sua obra Nações e Nacionalismo, Hobsbawm define nação como um corpo de pessoas suficientemente grande cujos membros se reconhecem como membros de uma nação. Uma nação é construída historicamente. O conceito explora questões étnicas, linguísticas, políticas e territoriais. Associar a soberania à nação é um critério político e designava que cada nação deveria organizar a sua vida política em um Estado. Para Hobsbawm, a língua seria flexível, já que há comunidades multilinguísticas, como a Índia, por exemplo, que demonstram como grupos com línguas diferentes podem conviver normalmente, sem nações específicas para cada uma. Já o conceito de etnia, para ele, seria uma categoria de análise dispensável, pois as ligações de indivíduos de um grupo étnico são determinadas pelos aspectos culturais.